Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino. Nós vamos continuar falando sobre SP8266. Nessa aula vamos falar sobre depuração de erros. Roda a vinheta. Bom, pessoal, então nós estamos na aula 3. Hoje nós vamos falar sobre depuração de erros no SP8266. E nós temos três formas básicas de erros e a gente vai falar um pouco de cada uma delas, mas a que mais assusta mesmo são os erros de execução. A gente tem erros de compilação, que são basicamente comandos errados ou sintaxe errada que foi utilizada. O erro de upload, que a gente precisa subir esse código que a gente fez para o SP8266 e pode acontecer algum erro nesse processo. E o que mais assusta é o erro de reiniciar sozinho, que é um erro de execução. O ESP está lá fazendo sua tarefa e de repente ele começa a reiniciar sozinho por algum motivo. E a gente vai aprender também a forma de tratar e entender esses erros para que a gente possa saber o que fazer se acontecer isso. Então primeiro vamos ver os erros de compilação. Esses são os mais básicos, são realmente alguma coisa que foi escrita errada. Então, uma letra maiúscula no lugar de uma minúscula ou vice-versa, porque a linguagem que a gente usa para programar para o ESP8266 é a mesma do Arduino, que é o C, no caso o C++. E ele é case sensitive, ou seja, uma palavra escrita com letra maiúscula. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Declarar a serial, por exemplo, a gente escreve serial.begin, abre parênteses, 9600, fecha parênteses, ponto e vírgula. O serial foi escrito com letra maiúscula. Se eu escrever serial.begin 9600, fecha parênteses, ponto e vírgula, sendo que o serial foi escrito com letra minúscula no começo, ó, ele não vai funcionar, vai dar um erro de compilação aqui. E o Arduino, ele tem a IDE do Arduino, ó, ele marca aqui dizendo que deu erro e diz que não foi declarado essa variável serial no escopo. Então, às vezes o erro pode não dizer exatamente aquilo que a gente gostaria de dizer assim, a letra do serial deveria ser maiúscula. Não, ele vai dar um erro que vai se referenciar. Então aí entra um papel do programador interpretar o erro e saber o que está acontecendo. Então aqui o que ele está dizendo é que o serial não foi declarado no escopo. O serial com letra maiúscula foi declarado nas bibliotecas do Arduino. Então ele existe no escopo da nossa programação, apesar de não estar aparecendo no resto do programa aqui. Ele carrega um monte de coisa por trás e ele existe nesse escopo. Um serial com a letra maiúscula, com a letra minúscula não. Então esse erro que ele dá aqui é isso. Outro erro comum é a falta do ponto e vírgula no final. Deixa eu apagar esse erro aqui. E aí o que eu ia falar é o seguinte, que a IDE do Arduino, ela ajuda a sabermos que existe um erro pela cor que fica o texto. Então existe uma ajuda de cor que diz, aqui no caso serial ele pintou de laranja para dizer que ele entendeu que existe essa palavra no contexto. Então isso ajuda bastante, além dos erros de compilação, que na hora de compilar a gente vai poder tratar esses erros. Aqui outra coisa que a gente pode esquecer é um final de ponto e vírgula. Aí ele vai dar um erro diferente. Ele vai dizer que não achou o ponto e vírgula antes do sinal de fechamento da chave. Então ele espera um ponto e vírgula no final da linha e que a gente esqueceu. E o próprio fechamento de chaves, se eu fizer um if aqui, if true, e abrir as chaves e não fechar, aí eu tenho um descasamento de chaves, porque eu tenho uma chave aberta aqui na função void loop e ela fecha aqui embaixo, mas a hora que eu abrir a chave do corpo de código do if, eu não fechei. Isso também dá erro.
Então é um outro tipo de erro comum. Estou falando aqui dos erros comuns, né? Então ele reclama que espera uma chave no final do input. E eu colocando a chave, ele vai funcionar e vai compilar. Então esses são os erros de compilação. Normalmente são erros de atenção, que a gente não prestou atenção em alguma coisa, um comando que a gente escreveu errado, que faltou algum caractere especial, e ele acusa os erros na hora de compilar. E aí é um pouco mais fácil, porque realmente a gente não consegue ir adiante se a gente não corrigir esses erros. A próxima categoria de erros que nós temos aqui são os erros de upload. Isso é quando a gente vai transferir o código que foi compilado para a placa do ESP8266. Aí a gente tem nessa categoria de erros de upload uma separação por dois tipos. Tá? Um é o problema na seleção da porta serial. Aí ele vai dar um erro desse tipo aqui, ó, failed to open o nome da porta. Aí depende se você está no Windows ou se você está no Mac ou no Linux, ele vai nomear a porta com nomes diferentes em cada sistema operacional. Mas o failed to open, ele vai indicar que ele não conseguiu abrir a porta. Então ele não chegou a fazer uma comunicação porque ele não conseguiu iniciar o hardware que faz a comunicação serial do seu computador. Esse é um erro. Uma coisa comum que acontece é a gente esquecer no menu de ferramentas de selecionar a porta que o ESP está. Então aqui, ó, a gente escolhe a placa. Isso também é importante, isso também pode dar erro se esquecer de escolher a placa. E a gente tem aqui, ó, a porta. No meu caso eu não tenho nenhum conectado, mas aqui nesse menu porta ele vai aparecer um submenu igual a gente está vendo aqui. A porta selecionada precisa estar aqui ticada para que ele funcione essa parte. Isso aí é o erro dele não conseguir fazer a porta funcionar. E existe o problema que é esse SP com sync failed. Esse SP com sync failed acontece quando ele não consegue comunicar. Ele conseguiu abrir a porta, conseguiu fazer o hardware do seu computador serial funcionar, tentou comunicar, mandou alguma instrução para saber se o ESP responde e o ESP não respondeu por algum motivo. Existem alguns motivos aqui. Pode ser um problema de comunicação com o ESP, ainda pode ser um problema de hardware da placa, da comunicação serial, ou pode ser que você não colocou o ESP8266 no modo de programação, que é o modo que ele está esperando receber a programação. Isso a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai começar a mexer com a parte de gravação de upload de código no ESP8266. Mas então é só para a gente ficar atento a essa diferença do erro de upload, que um não conseguiu abrir a porta e o outro não conseguiu resposta do ESP8266, ok? Então esses são os erros de upload, a gente vai ver isso mais na prática nas próximas aulas. E esse é o que assusta mais a gente, que é o erro que o ESP8266 ele restarta. Ele normalmente na serial ele escreve um monte de códigos que a gente não entende. Tá? Então aqui nessa tela aqui, por exemplo, que a gente está vendo, a gente vai ter um código assim numérico, um exception code. A gente vai ter o stack trace, que é esse monte de número em hexadecimal aqui que não faz sentido nenhum para a gente não consegue ler isso. E ele vai ter o log de restart. Então essa parte do restart log é que assusta, igual uma tela azul do Windows, né? Que ele dá aquela tela azul, reinicia e a gente fica sem saber o que fazer. E o stack trace não ajuda, porque ele é um monte de número hexadecimal que não faz sentido nenhum. Então para isso foi desenvolvida uma ferramenta que está nesse link que eu vou abrir para vocês agora aqui. Ela foi desenvolvida por esse usuário aqui do GitHub Minodev, da Bulgária, e ele é membro da Expressif. E ele desenvolveu essa ferramenta que consegue traduzir aqueles códigos em código que a gente entenda. Então vamos fazer a instalação dela e ver como é que ela funciona. Bom, a instalação dessa ferramenta é bem simples. Basta a gente vir aqui no diretório, na página de releases,
que é a página das versões de lançamento aqui, e baixar o zip, ó, ESP Exception Decoder zip. Esse arquivo eu vou baixar, descompactar, deixa eu mostrar ele na pasta aqui, vou descompactar aqui mesmo e copiar, olha ele aqui, ó, tá vendo essa pasta tool aqui? A gente vai copiar conforme ele explica aqui, ó, copia no diretório tools. Esse diretório normalmente a gente vai precisar criar, ele fica no documentos, então na pasta do seu usuário, em documentos, Arduino, junto aqui em paralelo com a pasta libraries, eu vou criar uma nova pasta chamada tools. Então isso respeita o que ele está pedindo aqui, ó, Arduino tools, ES Exception Decoder tool, ES Exception Decoder jar. Então já está até pronto aqui, ó, tool, ó, voltando aqui, ele está o jar, tool, exception decoder. Então o que a gente precisa aqui é pegar, abrir a pasta tools aqui dentro do documentos Arduino e copiar essa pasta ESP Exception Decoder aqui para dentro, para que o caminho fique Arduino tools Exception Decoder, igual está aqui, aí tool e aí o jar aqui dentro. Feito isso, eu posso reiniciar a ideia do meu Arduino e pronto. Nós já temos então a ferramenta aqui no menu ferramentas. Ele chama aqui, ó, ESP Exception Decoder. Abrindo ele, ele vai querer achar o arquivo ELF. O arquivo ELF só vai existir depois que você compilar o seu código. Então eu vou vir aqui, abrir o sketch que eu acabei de fechar como exemplo. Ele só faz o serial begin aqui, né? E vou compilar ele. Compilando ele, ele vai gerar uma pasta de arquivos temporários, inclusive esse ELF. Pronto. Com a compilação terminada, eu posso vir aqui em ferramentas e abrir o ESP Exception Decoder. Ele é uma janela meio sem nada, mas é porque ele está esperando que a gente cole o stack trace aqui. É isso que a gente tem que colar aqui e ele vai aparecer a descrição do stack trace aqui embaixo. É bem simples assim. Eu tenho aqui um código para a gente poder testar isso, que é esse aqui, ó. Essa página explica isso que eu estou comentando com vocês aqui, porque a gente tem que ter em mente uma coisa muito importante sobre o ESP8266. Ele é um chip que lida com Wi-Fi, então ele tem tarefas de Wi-Fi. O nosso código que a gente vai escrever dentro dele não pode demorar, não pode ser um código que consuma muito tempo. Códigos que consomem muito tempo vão atrapalhar o funcionamento do Wi-Fi, porque vai concorrer diretamente com o funcionamento do Wi-Fi do ESP8266. Então o ESP8266 tem um watchdog que fica controlando isso do nosso código está levando muito tempo. Então 99% dos casos que eu já vi até hoje de problemas que o ESP8266 reinicia sozinho é código que demorou demais para executar. Código nosso, que a gente está colocando lá dentro, que ele demorou demais para executar e ele precisa fazer as tarefas dele de Wi-Fi e não está conseguindo. Aí ele reinicia. Então, são duas possibilidades: de dar uma exceção mesmo, uma operação ilegal e ele reiniciar, como escrever uma parte da memória que não pode ou que não existe, ou ele ficar travado, o código que eu estou falando que a gente fez, por exemplo, e ele precisa fazer as tarefas dele e ele, o watchdog, que é esse cão de guarda,
vai verificar que a gente está demorando demais para executar uma tarefa e vai disparar uma exceção e reiniciar ele com um stack trace de erro. Tem um código aqui de teste que é esse aqui. Então nós vamos usar esse código para poder simular, para forçar um erro e que a gente possa ver no stack trace. Eu vou copiar o código do jeito que está aqui e vou colar ele em cima do nosso código. E nós temos aqui o seguinte: na parte do setup eu estou iniciando a serial, imprimindo uma linha vazia, imprimindo a frase que a gente vai provocar o watchdog disparar. Nós vamos provocar um erro de memória, de falta de memória, e nós vamos fazer um while true aqui para ficar travado aqui, o que vai fazer com que nunca chegue nessa linha. Então aqui ele mesmo diz isso, né? Essa linha nunca vai ser impressa. Então o watchdog a gente vai forçar o watchdog a reiniciar o SP8266. Bom, com o código pronto aqui, eu vou configurar a placa, que é um Node MCU, aqui, Node MCU. Então eu vou configurar essa placa. Aí isso remete aí à aula que a gente já viu, de que ele carregou aquelas configurações que a gente viu na aula passada do boards.txt, referentes a essa placa, e aquele arquivo .h que tem o mapeamento das portas. Mais uma última configuração aqui, é só verificar que a porta já está selecionada com 21, então eu posso subir o código para o Node MCU. Aqui a gente tem duas formas de debugar. Eu estou com o Exception Decoder aberto, então ele vai imprimir o stack trace para mim e eu vou poder jogar aqui. Outra coisa é que eu posso debugar, a gente pode usar a própria serial em nosso favor para debugar. Então eu posso dizer que eu quero aqui, nessa opção Debug Port, eu digo que eu quero que as informações de debug venham pela porta serial. E eu posso também ligar o tipo de debug que eu quero. Eu tenho vários debugs aqui de SSL, TSL, HTTP Client Server e combinações desses tipos de debug. Então aqui eu posso usar essas combinações. Tenho aqui debug do Core, do Wi-Fi. O que me interessa aqui é o OOM, que vai debugar esse problema de out of memory aqui. Mas eu posso também ligar todos eles, SSL, mais TSL, mais HTTP Client, mais Core, mais OOM. Se eu ligar essa opção aqui, por exemplo, eu vou ligar todo tipo de debug. Tá? Então essa é uma opção de debug, tem várias, e eu quero que saia pela serial. Isso eu vou subir então aqui, carregar e vamos testar. Vale a pena lembrar que essas opções de debug elas são interessantes para o desenvolvimento. Não é legal ligar essas opções de debug na hora de compilar o aplicativo para a entrega final, porque ele vai adicionar coisas no código que são só para desenvolvimento mesmo, para o momento do desenvolvimento. Pronto, ele terminou de carregar e fez o reset. Então eu vou ligar a serial aqui na velocidade 115.200 e eu posso ver o erro que deu aqui. Eu vou desligar a autorrolagem para que a gente possa ver o erro sem ficar pulando na tela. Aqui vocês podem ver que nós temos várias informações, inclusive o erro de OOM aqui, pelo fato de eu ter ligado esse debug level junto com o OOM, ele aparece aqui esse erro e dizendo até qual que é exatamente a linha que foi no arquivo, no meu sketch de julho do dia 9 aqui, .ino, na linha 8. Então se a gente vier aqui, aqui indica a linha, olha lá, é exatamente essa linha que é a linha 8, é onde está dando erro. Então isso ajuda bastante a encontrar erros na programação. E aqui
ele me disse que o stack trace, ó, nós temos o stack trace aqui, que é isso que eu preciso copiar para colocar no exception decoder. E aqui ele me disse que fez um reset pela causa 2, boot mode. Então aqui ele fez a parte do reset. E nós vamos copiar então o stack trace. Eu vou clicar aqui, eu vou teclar, né, o Ctrl C para copiar e vou colar aqui com o Ctrl V. Aí ele me dá o decoding results, dizendo que deu erro na função loop wrapper no arquivo na linha 122. Esse arquivo aqui, se a gente copiar ele, o caminho completo, ó, e for lá na linha 122, a gente vai entender o que aconteceu. Então ele ajuda também a gente a chegar na raiz do problema, ó. Vou copiar, Ctrl C, vou vir aqui no meu Notepad++ e vou abrir e colar o arquivo aqui, ó. O caminho inteiro aqui no nome eu colo e clico em abrir. Ele vai me abrir o arquivo que é o main do ESP8266. Aqui é onde ele configura tudo e vamos na linha 122, que é onde deu o erro. Olha lá, ele deu o erro aqui. Então o que ele está querendo dizer? Que ele não chegou nessa linha, porque na linha 121, que é onde ele roda o setup, que é o nosso setup, ele deu erro, tá? Então é isso que o stack trace está me dizendo e isso me ajuda a chegar no erro, no ponto de erro, e aí eu sei que o erro está aqui dentro dessa função setup. E ele me diz exatamente isso, só que ele deu erro na linha 122 porque ele não conseguiu chegar na linha 122. Cadê? Na função loop wrapper. Olha lá, função loop wrapper, que é essa função aqui que ele está executando, tá? Então é isso, essas são as opções de depuração que a gente tem e que a gente precisa se valer para conseguir achar e resolver os problemas de código de erros de execução do ESP8266, tá bom? Aqui eu tenho o link para vocês, eu vou deixar tudo isso também na página dessa aula, no site da Serial Link. Vou colocar o link para vocês na descrição do vídeo e a gente já vai começar aí. Eu sei que essa parte teórica é um pouco maçante, mas a gente já vai começar com a parte prática e fazer os projetos. Então deixem aí as suas sugestões nos comentários do vídeo. E é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima aula. Seguem para vocês aí os links das mídias sociais. E participem se inscrevendo no canal e ativem as notificações para receberem avisos de cada vídeo novo. Valeu, pessoal, até a próxima aula.